Olá, senhores. Retornando à nossa aula, eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos avançando o nosso conteúdo para que nós possamos fechar todos os conteúdos, não é? Aí estipulado, previsto pelo nosso edital do nosso 28º exame da ordem. E o preparatório Sou OAB Vou Passar, nós procuramos destacar os conteúdos que mais se destacam no seu exame da ordem para que você possa, não é, conseguir chegar ao seu êxito final, ao seu sucesso, à sua aprovação. É isso que nos interessa, é isso que nos importa e é isso que nos faz, não é, cada vez mais procurar a busca pela perfeição em relação aos nossos conteúdos. A nossa preocupação são vocês. Hoje nós vamos tratar de uma aula sobre os princípios tributários. Nós vamos falar sobre a aula número 3, princípios tributários. Eu acredito que vocês já tenham visto isso, não é? Uma vez que nós passamos a observar que o direito ele é regido por princípios, por leis, por normas, costumes. No direito tributário também não vai fugir essa regra, por conta de que nós necessitamos levar em consideração a capacidade tributária de um indivíduo, não é? Uma vez que ele é o cidadão que vai, não é, pagar por um tributo. Então, nós vamos levar em consideração alguns princípios que está previsto na nossa Constituição e que também é previsível ou está estipulado no nosso Código Tributário Nacional. Tudo tranquilo? Então, falado isso, não é feito isso, eu me chamo Milky Cabral Alho, nossa disciplina é de Direito Tributário. Agora nós vamos para a aula número 3 sobre princípios tributários. Não perdemos muito mais tempo, não deixando muito mais o tempo correr, nós vamos avançar um pouquinho, não é? Para o primeiro princípio. Lembrando que eu sempre vou pedir para que você esteja acompanhado do seu Vademécum, assim você vai poder consultar os artigos na íntegra lá no seu Vademécum. E aí você acompanha nossas aulas e isso torna o conhecimento, não é? Muito mais fácil, muito mais delicioso de abraçar. Senhores, direito tributário não é difícil, tá? Difícil é quando nós insistimos em dizer que ele é difícil, aí nós não queremos aprender de fato. Bom, vamos lá. Qual é o primeiro princípio que eu trago a vocês? É o princípio da legalidade. O princípio da legalidade ele é previsto na nossa Constituição Federal no seu artigo 5º, não é? Como regra geral. Eu quero que você entenda isso. Por que princípio da legalidade? Porque nós vamos passar a entender que um tributo só pode ser cobrado se ele for legalmente, eu disse legalmente previsto em lei. Se ele não estiver em lei, ou previsto em lei, não é válido. Porque eu vou te cobrar, não é, um tributo a qual você não está previsto em lei, não tem previsão legal, se você não está imbuído ou não faz jus a esse pagamento. Então vamos seguir. Eu trouxe para vocês 2 artigos, tá? Para que você possa observar junto comigo, em regra geral e em regra específica. Em regra geral, o princípio da legalidade está previsto no artigo 5º, tá? Estou marcando ele aqui na tela. Está na tela, você pode nos acompanhar. E como regra específica, no artigo 150, inciso 1. Aqui, artigo 5º, inciso 2. Vamos observar o que narra, então, o artigo 5º. Ele vai dizer: todos são iguais perante a lei. Olha aqui, é o que me interessa para entender o princípio da legalidade, tá? Ou seja, essa formalidade de entender quem é esse indivíduo que tem essa capacidade tributária, não é de pagar por esse tributo. É você, cidadão comum. Bom, seguindo então a leitura do artigo 5º, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, nos termos seguintes. E aí no inciso 2 ele deixa muito claro em relação ao nosso direito tributário: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O que chama a atenção no nosso artigo 5º, essa previsão, tá, de se cobrar um tributo de qualquer cidadão comum na sociedade, mas tem que estar previsto em lei. Tudo tranquilo, senhores? Então, estamos amparados pelo princípio da legalidade. Em regra específica, nós passamos a observar, então, o artigo 150 da Constituição Federal, tá? Lembrando que aqui é da CF e aqui é da CF, tá, gente? Por favor, consulte no seu Vademécum, tá? Para que assim nós possamos
compreender na íntegra como é que está explícito, especificado na nossa Constituição. Em regra específica, nós vamos observar o artigo 150. Diz ele da seguinte maneira: sem prejuízo de outras garantias asseguradas, tá? Outras garantias asseguradas ao contribuinte. É vedada a União, aos Estados, ao Distrito e aos municípios. Olha aí, inciso 1. Exigir ou aumentar tributo sem que o estabeleça, sem lei que o estabeleça. Olha o verbo, senhores. Eu sempre peço atenção para os senhores, muitas vezes nos verbos, as colocações que são exigidas no seu exame de ordem, eles são trabalhados por verbos. E às vezes o verbo que está lá na sua questão, da sua prova, está muitas vezes, não é, na lei seca, que são os artigos. E assim você consegue matar a questão. Então, por hora, nós vamos iniciar falando, tá? Em regra geral, o artigo 5º estabelece o que é o princípio da legalidade. Em regra específica, nós temos o artigo 150 da Constituição Federal, que diz que exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Todo e qualquer tributo ele tem que estar previsto em lei, tá? E quem é que prevê isso? A Constituição Federal. Senhores, vou avançar para um próximo princípio, para que nós possamos observar então essas diferenças. E assim sucessivamente, vamos alcançando o nosso objetivo, uma vez que é necessário fazer essas comparações para entender o que se pede nesses princípios. O segundo princípio que trago eu para os senhores é o princípio, não é, da isonomia ou da igualdade. Já falamos da legalidade? Falamos. Ficou claro? Nossa, ficou mega esclarecido, uma vez que nós passamos a observar isso no artigo 5º da Constituição e no artigo 150 da Constituição também. No princípio da isonomia da igualdade, nós vamos observar que essa relação de pagar tributo, ela tem que ser equilibrada, ela tem que ser de igual. Ela não pode sofrer, não é, desproporção. Ela tem que estar numa mesma linha, tá? Levando em consideração aquilo que você ofere como renda. Se você ganha mais, deve pagar mais. Se você ganha menos, você vai pagar menos. Fato é que você ganhando ou não ganhando, tá? Levando em consideração se você ganha mais ou ganha menos, o fato é que você possa contribuir para com o fisco. Tranquilo? Então, no artigo 5º, observada a definição então, do princípio da isonomia, nós vamos observar que no artigo 5º, novamente, ele vai definir o que é o princípio da isonomia. Ele vai dizer da seguinte maneira, olha só. Ele vai dizer que somos todos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, não é? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nos termos seguintes. E aí segue novamente. Nós observamos que no princípio da legalidade essa é uma estipulação legal, visível. Então não tem distinção. Brasileiro e estrangeiro, todos são equiparados em relação. Entrou no país, vai, não é, contribuir para com as relações dos tributos. Passou a consumir, pior ainda, tá? Será cobrado aí os tributos devidos à compra e venda, por exemplo, ICMS, dependendo do que você vai comprar, dependendo do que você vai vender, você está sempre, não é, contribuindo para com o fisco. No artigo 150, que está estabelecido para os senhores, tá? Ele coloca da seguinte maneira, não é? Olha aí, sem prejuízo, por favor, marquem aí, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito. Inciso 2, instituir tratamento desigual. Instituir tratamento desigual entre os contribuintes que se encontrem em situação equivalente, equiparado. Proibido qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, tá? Olha aqui. Jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Títulos ou direitos. Olha que mega interessante. E aí eu vou colocar um exemplo para vocês aqui como observação. Vamos imaginar, você pega aí duas profissões antagônicas, diferentes, tá? Na nossa sociedade. Vamos pegar aquele indivíduo que ele é aqui um executivo, tá?
Primeiro exemplo é o executivo. Vamos pegar o executivo. Ganha aí mais ou menos, em média, não é? Tem uma alta renda, uma alta rentabilidade devido às suas qualificações profissionais. Mas aí você pega, por exemplo, um agricultor. Segundo exemplo, um agricultor. Um agricultor. Senhores, diante de tais profissões, pergunto eu a vocês: é possível cobrar ou estabelecer em lei, não é? Direitos iguais entre essas duas profissões? É possível cobrar tributos desses dois profissionais ou desses dois personagens diante da nossa sociedade? A equiparação legal, não é? Ao pagamento de tributar? Você vai concordar comigo que não tem como. Por quê? Primeiro, porque o agricultor, muitas vezes, ele não tem, não é, o mesmo padrão econômico que um executivo. É diferente. Nós vamos levar em consideração, por exemplo, a renda dessas duas profissões para poder calcular a alíquota, tá? Eu disse alíquota dos seus rendimentos. Dos seus rendimentos, tá? A alíquota dos seus rendimentos. Vamos estipular aqui um valor para que você possa observar isso na prática? Vamos imaginar que um executivo ganha aí R$ 5.000, tá? E um agricultor ganha, em média, aí R$ 2.000. Bom, eu te pergunto, existe desproporção de valores ou não? Existe desproporção de valores. Então, em cima desses valores, nós vamos observar, tá, a alíquota para observar quanto que cada um vai contribuir para com o fisco. E aí nós temos o princípio da isonomia ou da igualdade. Algum deixou de pagar? Não, não, muito pelo contrário. Todos devem contribuir, todos devem pagar. Isso é o princípio da isonomia, ou o que nós vamos chamar de princípio da igualdade. Levando em consideração as profissões, levando em consideração, por exemplo, não é, as relações de como eles se estabelecem na sociedade. Por isso o fisco ele não abre mão de qualquer contribuinte, tá? Por quê? Porque a partir do momento em que o Estado, a União, o Distrito ou o município entende que você tem um CPF, você é um contribuinte legal. Tranquilo? Então vamos avançar. Nosso terceiro princípio, eu coloquei para vocês, princípio da capacidade contributiva. E aqui nós vamos diferenciar, tá? Quem é esse indivíduo que tem essa capacidade contributiva, não é? E onde é que está previsto isso? Ele está previsto no artigo 145. Está previsto no artigo 145. Ele diz: a União, Estado, Distrito Federal e municípios poderão instituir os seguintes tributos. Parágrafo 1º, senhores. Eu peço que vocês anotem. E eu peço que vocês consultem novamente esses artigos para que você possa, não é, melhor aderir a essa informação para que você possa se destacar, senhores. Eu preciso que você procure essa informação. Aqui eu estou destacando todos os artigos mais pertinentes, muito mais, né, importante para que você possa ler. Não precisa você ler o Código Tributário todo, nem a Constituição toda. Lembrando que se você estuda Direito Constitucional, você estuda, olha só, Direito Constitucional para as questões de direito constitucional, para o direito administrativo, para o direito tributário, para o direito do trabalho. Tá? Na Constituição, ela tem uma previsão legal de um modo geral. Agora, quando a gente vai lá para o CTN, a gente vai só especificar o que é cada artigo e como é que ele não se reporta novamente ao direito constitucional. E aí é necessário que você faça essa distinção. Então, eu chamo a atenção para o 145, parágrafo 1º. O que ele vai relatar? Ele vai dizer, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. Observa. Terão caráter pessoal, serão graduados, sendo a capacidade econômica do contribuinte. Eu estava falando anteriormente da capacidade, não é, do princípio da igualdade ou da isonomia. Ele leva em consideração as profissões e leva em consideração a renda que cada profissão ou cada profissional recebe, para que ele possa, assim, não é, diante dessas circunstâncias, cobrar um valor de contribuição desse cidadão, que é o contribuinte.
Então, a capacidade econômica do contribuinte, olha aí, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos. Depois nós vamos observar que ele vai colocar um outro verbos, não é? A esses objetivos, identificar, respeitar os direitos individuais nos termos da lei, o patrimônio, o rendimento. E as atividades que nós vamos destacar aqui, que é justamente, não é, a capacidade individual nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Olha que interessante, aqui nós vamos colocar como exemplo, tá? Como exemplo, o imposto de renda. Vamos imaginar que você, não é, tenha uma renda. Existe um teto para que você pague. Quando eu digo um teto, existe um limite para que você ofere renda e que se você está naquele limite, você não paga imposto de renda à pessoa física. Mas se você ultrapassa esse limite, aí, claro, o Estado ele entende, a União entende que você oferiu renda demais, você precisa, não é, e que você tem renda, não é, aí relacionado à sua fonte de renda retido na fonte. O que significa na fonte? Que uma parcela foi transferida para uma conta básica e que você precisa justificar esses valores no que foi gasto. E aí, claro, você precisa de um contador para ver isso. Bom, aí você me pergunta, isso cai na prova da OAB? Não, é só para que você possa entender, tá? O meu exemplo. Eu estou te citando o imposto de renda. E nós estamos falando do princípio da capacidade contributiva. Se você, não é, ofere patrimônio e não tem como justificar esse patrimônio, e aí eu vou utilizar um verbo, não é, que é bastante utilizado no senso comum, ostentar, não é, carros de luxo, apartamento, viagens. Se você pensa que o fisco ele não tem conhecimento disso, muito pelo contrário. Ele sabe e ele vai em busca dessas informações. Ele faz uma revogação ao princípio da capacidade contributiva. Ele quer entender como é que você conquistou esse patrimônio. Como é que você comprou um Fusca? Não é? Com que dinheiro você comprou esse Fusca? Aí ele vai dizer, trabalhador, está aqui, ó. Meu imposto de renda vai demonstrar que toda a minha fonte de renda está explicada de acordo com o meu imposto de renda. E nesse imposto de renda, você vai demonstrar quanto você ganha mensal ou numa renda bruta anual. Ele vai entender que isso realmente não veio, não é, de verbas ilícitas. Ou seja, você é um contribuinte de acordo com o princípio, não é, da capacidade contributiva, de oferir renda de acordo com o que você trabalha. Mas se possivelmente, porventura, eu comprei um Fusca, justifiquei a compra do Fusca, mas comprei uma BMW, comprei uma Mercedes, não é? Mas não justifiquei a compra desse carro, aliás, dessa BMW, não é? Ou dessa Mercedes, aí propriamente eu fico perdido em relação ao fisco, porque ele vai em cima, principalmente da tua fonte de renda, para entender qual é a atividade e função que você desenvolve e desempenha na sociedade. E aí nós temos o princípio da capacidade contributiva, justamente, que se você compra uma BMW ou uma Mercedes, ele vai te cobrar, não é, um valor muito mais acima. Por quê? Por quê? Você me pergunta, por quê? Porque vai levar em consideração ao seu patrimônio. Depois nós vamos observar que, além dessas estipulações, nós temos um próximo princípio, não é? Que é o princípio da irretroatividade da lei tributária. Por que nós estamos falando, não é, da irretroatividade tributária? Nós vamos observar que ele também está previsto, não é, na nossa Constituição. E aí eu estou falando do artigo 150. Olha aqui, artigo 150, coloquei eu como parte do teu material que vai ficar disponível para você acessar esse material, para você, não é, em outros momentos imprimir ou reiterar essas discussões que nós já estamos fazendo junto com vocês, tá? Então, no princípio da irretroatividade da lei tributária, está previsto no artigo 150. Mas o que significa, então, a irretroatividade da lei tributária? Significa que uma lei ela não pode ser estabelecida, ou seja, ela não pode entrar em vigor ou retroagir para prejudicar o contribuinte. Aí eu vou colocar como exceção algumas características. Por quê?
porque ela pode vigorar depois, mas ela pode beneficiar, ela pode se tornar benigna ou benéfica, como é colocado pelo direito tributário. Tá? Alguns doutrinadores aí nos chamam a atenção para que você possa ficar ligado, por exemplo, a essa relação desse princípio. E aí, ele nos chama a atenção em relação ao princípio da irretroatividade. Isso, senhores, isso aqui não cai em prova, isso despenca em provas, tá? Isso chove como questões, porque a banca, ela entende que muitas vezes, por se tratar de princípios, aí você vai dizer, o princípio tal é muito fácil, é moleza. Ele pega muitas vezes a exceção do conteúdo que está estipulado nesse princípio e transforma numa questão. E aí você acaba, não tendo entendimento, porque você acha e pensa que isso é fácil e acaba perdendo a questão. A dica que dou é, novamente, faça a leitura e comece a entender o que é um verbo, porque as questões, você pode matar ela pelo verbo, pela interpretação do verbo que está contido num artigo. Podemos ver? Vamos lá observar? Olha só. Sem prejuízo de outras garantias, sem prejuízo de atribuída assegurada ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Olha aí. Inciso 3, cobrar tributos. Quando nós falamos em cobrar tributos, eu estou te chamando a atenção para a linha A. Olha aí, tá? Em relação aos fatos geradores ocorridos antes, eu disse antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado, tá? Olha que interessante. Os fatos gerados, ou os fatores geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, em que os houver instituído ou aumentado. Esse é o princípio da irretroatividade. Ele nos chama a atenção para esse molde, que vai se estabelecer, lá no artigo 150, inciso 3, a linha A. Eu vou fazer aqui um marco, um lapso temporal, para que você possa observar aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui um plano A. E aqui um plano B. E vou dividir ele. Aqui, vou mudar a cor da caneta, olha só. Vou mudar a cor da caneta no plano A passado. Vou mudar a cor da caneta para explicar para você. Tá? Aqui em cima, a linha B, tá? Presente. Olha aí que interessante. E aí eu vou voltar então para minha cor que era anteriormente, de vermelho. O princípio da retroatividade da lei tributária, ele não vai alcançar os fatos passados aqui, tá, gente? Ele não vai alcançar. Ele não pode, tá? Ele não pode retroagir para alcançar, por exemplo, coisas que uma lei nova, olha só, uma lei nova estabeleceu criou como tributo. Tá? Não pode. Se a lei nova, ela criou, a partir desse marco aqui que nós estamos marcando, ela só vai passar a vigorar para frente. Ela não pode voltar para o passado para te cobrar o que foi estabelecido na lei nova. Tá? Por isso nós chamamos de princípio da irretroatividade. Por que? O que significa isso? Significa que você está sendo, cobrado por um tributo, por um imposto, por uma taxa que ela foi criada a partir daquele marco, interruptivo que eu estou citando aqui, para a linha B. Ou seja, daqui para frente. Tá? Mas que não estava vinculado no passado. Eu não posso ultrapassar e voltar dizendo, olha, eu estou te cobrando porque você não pagou o tributo tal do ano passado. Não pode. Em regra, tá? Em obediência ao princípio da irretroatividade da lei tributária. Senhores, eu sempre vou chamar a atenção. Isso aqui acaba se tornando, muitas vezes, aquele bicho de 7 cabeças, que é algo muito simples de ser resolvido.
Basta fazer a leitura novamente dos artigos, levando em consideração ao que nós sempre dispomos para que os senhores pudessem, não é, observar e levar em consideração. Eu vou trazer algumas observações para os senhores. Eu vou colocar aqui na tela, vou escrever na tela para os senhores. Vamos lá? Na tela. Qual é então, não é, a primeira observação que nós vamos observar junto com vocês? Numa situação hipotética, vamos lá. A primeira observação, ela vai estar contida ela vai estar contida quando a lei for meramente interpretativa. Quando a lei for meramente interpretativa. A segunda, quando deixar de defini-lo como infração, tá? E aí nós vamos passar a observar como é que vai funcionar isso, não é? Nesse segundo momento que nós estamos falando, quando deixar de defini-lo como infração, ele vai deixar de tratá-los, por exemplo, não é ao contrário do que a exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido, por exemplo, fraudulento ou que não tenha implicado em falta de pagamento do tributo, ou até mesmo quando lhe cominha penalidade menos severa que a prevista na lei. E aí nós também vamos levar em consideração que este não esteja definitivamente julgado, ou seja, se já tiver ocorrido o trânsito em julgado, não cabe mais a observação aqui que nós estamos falando, tá? Do princípio da retroatividade. Aí por que nós estamos falando disso? Porque a infração, deixar de definir ela como infração, ou seja, ela não é infração. Se ela não é infração, não tem por que eu estar pagando ou eu estar sendo cobrado pelo fisco. Num primeiro momento eu falei, por exemplo, quando a lei for meramente interpretativa. Se ela é meramente interpretativa, não significa que eu possa estar pagando algo que eu não consigo interpretar como sendo obrigatória. Ela não é regra. Então, nesse caso, ela é exceção, mas ela só será exceção se houver a relação do fato gerador, propriamente não é material, ou explicado, não é abruptamente pela relação do nosso artigo, que é considerado aí o artigo 150, que leva em consideração o princípio da irretroatividade. Por esses fatos ou esses fatores, eu vou colocar algo que é importante também em relação ao que nós estamos estabelecendo, tá? Como parte do nosso texto. E aí eu vou colocar em cores diferentes. Vou até colocar aqui numa caixa, tá bom? Vou até colocar aqui numa caixa para que nós possamos aí então observar, tá? Qual é o fator mais importante nesse exato momento? 2 pontos. Eu vou colocar como um fator importante que existe uma possibilidade legal de existência de aplicação da lei tributária, tá? Existe uma possibilidade legal de existência
de aplicação da lei tributária. Da lei tributária de forma retroativa. Em que momento é isso? Isso acontece? É o que chamamos de retroatividade benéfica, tá, gente? Retroatividade benéfica ou benigna. Fechou a dica aí? Fechou a dica? Tá? Então, essa é a dica importante para os senhores. Né? E aí fica a dica. Senhores, nós paramos no princípio da retroatividade da lei tributária. Fechamos, então. Tá? Numa próxima aula, a gente vai dar sequência aos princípios tributários. Nesse exato momento, eu apenas me despeço a vocês. Até uma próxima aula. Fiquem com Deus. Até mais.